A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jonas orou ao Senhor quando ele estava em um momento de grande aflição, quando ele estava no ventre do grande peixe. Quando você está vivendo momentos de aflições, você não pode se calar. Tem momentos de aflições, irmãos, que Deus ele permite a gente passar para nos ensinar, para nos moldar, para trabalhar na nossa vida. E tem momentos de aflições que a gente passa porque nós, muitas vezes, desobedecemos as ordens do Senhor. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Jonas. Jonas estava vivendo este tempo de dor, de aflição, de sofrimento, de angústia, porque ele havia desobedecido a ordem do Senhor. Só que nem nesses momentos, irmãos, o Senhor nos lança fora. Mesmo quando você desobedece, mesmo quando você desagrada a Deus, se você tiver um coração contrito, um coração quebrantado, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se converter, se você fizer aquilo que Deus designa para a tua vida, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te perdoar e Ele vai ouvir o seu clamor. Clame a Ele. Eu não sei qual circunstância você está vivendo, eu não sei se é uma circunstância adversa porque você desobedeceu, ou se é uma circunstância adversa porque Deus quer te ensinar algo através do processo que você está vivendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: clame, não cesse de suplicar, não cesse de clamar, porque Deus vai tirar você da angústia que você está vivendo. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai me tirar dessa angústia. Eu creio que o meu Deus vai me tirar dessa angústia. Ele mesmo diz aqui, na minha angústia clamei ao Senhor. Jonas estava angustiado. Eu estou conversando com homens e mulheres que você sabe que algumas situações têm te angustiado, tem deixado você preocupado, tem deixado você preocupada. E o Senhor está dizendo: clama a mim, faça como Jonas, diante da situação de angústia. Jonas não se entregou às dores, Jonas não se entregou ao momento, ele não cruzou os braços e deixou a morte tomar conta dele. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. No livro de Jeremias vai nos dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É tempo de você clamar, é tempo de você suplicar, porque quando você clama, quando você suplica, Deus traz resposta. E Jonas deixa isso aqui bem claro, que ele clamou ao Senhor na angústia dele e o Senhor respondeu a ele. Quando nós clamamos, Deus responde. Se você suplicar, se você clamar, tenha certeza de uma coisa: a resposta vai chegar. Tem muitas pessoas, irmãos, que não clamam, não suplicam porque não acreditam que vai ter resposta. Mas Deus está dizendo, está aqui, escrito na minha palavra, diz o Senhor, que Jonas clamou e eu respondi. Por que com você é diferente? Mesmo Jonas tendo desobedecido a ordem do Senhor, quando ele clamou, Deus respondeu, porque Deus não despreza a um coração contrito, a um coração quebrantado. Deus não despreza a oração dos seus. Ei, você é uma escolha de Deus e Ele não vai lhe desprezar. Clame a Ele, suplique, ore, porque certamente Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Jonas estava no ventre do abismo. Jonas estava em uma situação que, humanamente falando, parecia que não tinha mais jeito. Tem situações que a gente enfrenta, irmãos, que parece que não tem jeito, e muitas vezes a nossa própria vontade vai ser o quê? Eu vou cruzar os braços, eu vou desistir. Por quê? Porque não tem jeito. Mas através dessa palavra Deus está dizendo: clame, suplique, porque ainda tem jeito para essa situação. Não se dê por vencido. Jonas não se deu por vencido diante da morte, porque Jonas estava cara a cara com a morte.
porém a Bíblia diz que ele clama, porém a Bíblia deixa claro que ele não se dá por vencido. E através dessa palavra, Deus está falando com homens e mulheres, e ele está dizendo: não se dê por vencido, por vencida, diante dessa situação, porque eu tenho milagre para você, eu tenho resposta, eu vou te tirar desta situação de aflição. Clama, Ramanchurabai de rasto. Declare comigo: eu vou clamar e vai ter resposta. Eu vou clamar e vai ter resposta. O Senhor ouviu a voz de Jonas porque ele gritou. Muitas vezes a gente quer que Deus escute a nossa voz quando a gente não abre nem a boca para falar. Aí ficamos: eu falei com Deus, mas Deus não me respondeu, Deus não falou. Mas você está abrindo os seus lábios e está falando com intensidade? Ou você está ali diante de Deus dizendo: o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu estou passando? Não, irmãos. Não é para você fazer isso, não. Deus quer ouvir de você detalhadamente. Ele quer que você grite, Ele quer que você ore, que você suplique. Ele quer que você esteja ali rasgando o seu coração diante dEle, para que Ele venha resolver a situação que você está vivendo. Para que Ele venha tirar você da opressão. Jonas estava aqui, irmãos, no profundo, no coração dos mares. E ele mesmo diz que a corrente das águas havia cercado a ele. Todas as ondas e as vagas do Senhor tinham passado por cima dele, segundo as palavras do próprio Jonas. Ou seja, Jonas estava achando ali, humanamente falando, que não tinha mais jeito. Jonas estava pensando que era o fim dele. Talvez você entrou aqui pensando assim: é o meu fim, irmã. É o fim do meu relacionamento, é o fim do meu filho, é o fim da minha filha, é o fim desta vida financeira, desta saúde, é o fim deste ministério. E Deus está dizendo: ainda não é o fim. Eu ainda vou fazer milagres se você se posicionar. Você precisa clamar ao Senhor. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas aqui Jonas, ele orou dentro do ventre do grande peixe. Nas situações adversas, a gente não cruza os braços e espera a derrota chegar, espera a morte chegar. Não, nós clamamos. Você ainda tem voz, você tem lábios, você tem vida. Você pode estar cansado, você pode estar abatida, você pode estar frustrado, mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: você ainda tem vida. Você ainda tem vida e você pode clamar. E você pode suplicar. Jonas ainda tinha vida. Estava de frente com a morte, mas estava vivo. Estava cercado por cadeias de morte, mas ainda estava vivo. Você pode estar vivendo terríveis agonias, dores, sofrimentos, angústias, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda tem esperança. Porque ainda tem vida sobre a tua história. Jonas estava em uma situação adversa, mas ele não desistiu. Estava tão adversa, irmãos, que ele diz que Deus fez ele subir da sepultura. Tem pessoas que estão se sentindo assim. E você diz: irmã, eu estou me sentindo uma morta-viva, um morto-vivo. E Deus está dizendo: eu fiz Jonas subir da sepultura. E eu também posso fazer na sua vida, mas clame. O segredo hoje é clamar. O segredo hoje é suplicar. O segredo hoje é não se entregar à situação. Não se entregar ramancho de rasto, candaraia ramancho de rasto ao momento. Declare comigo: eu não vou me entregar ao momento, eu vou clamar e vai ter milagres. Eu não vou me entregar ao momento. Eu vou clamar e vai ter milagres. Versículo de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando Jonas estava perto de morrer, quando Jonas viu que não tinha mais saída, a Bíblia diz que Jonas lembrou do Senhor. Quando você não vê saída, você não cruza os braços, mas você faz como Jonas. Você lembra do Senhor, porque o teu Deus pode tirar você de qualquer situação.
O teu Deus pode tirar você da cova. O teu Deus pode te livrar dos planos do maligno. O teu Deus pode fazer o impossível acontecer. Mas você precisa lembrar que Ele está no controle. Você precisa lembrar que Ele está contigo. A Bíblia diz que a oração de Jonas subiu. A tua oração também vai subir. Quando você clamar ao Senhor, Deus não vai ser indiferente à sua dor, mas Ele vai te socorrer, e não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa se você está aí por desobediência, ou se você está aí porque Deus quer tratar você, te moldar, te lapidar. Jonas estava na situação que estava porque foi desobediente, mas o coração dele estava diante do Senhor, contrito e quebrantado, e o Senhor não desprezou. E Deus disse para você: eu não desprezo você. Por isso, você tem que clamar. A oração subiu até o Senhor porque Jonas orou. Jonas não se deu por vencido. Quando você ora, Deus traz resposta. Quando você ora, Deus faz o impossível acontecer. Jonas suplicou. Jonas orou e ele não morreu dentro do ventre do grande peixe. Se você se posicionar, você não vai morrer nessa situação. Agora você precisa se posicionar. Agora você precisa clamar. É tempo de clamar, irmãos. É tempo de suplicar a misericórdia de Deus. É tempo de rasgar o seu coração diante do Senhor. E dizer: Deus, eis-me aqui. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha agir nesta área. Eu preciso que o Senhor faça o impossível acontecer. Conte para Deus o que você está passando. Rasgue o seu coração diante dele. Porque certamente ele tem resposta para a sua vida. Porque certamente ele tem resposta para a sua história. Jonas estava diante daquele que poderia resolver o problema dele. E Deus resolveu. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando você clama ao Senhor, Ele tem solução para você. Quando você clama ao Senhor, Ele não deixa a situação que estava te cercando vir a te sucumbir. Mas quando você cruza os braços, você acaba morrendo dentro do ventre do grande peixe. Jonas não foi chamado para morrer ali. E o Senhor está dizendo: você não foi escolhido. Você não foi escolhida. Eu não tirei você de onde tirei para chegar agora você morrer. Para chegar agora nessa situação, você cruzar os braços e o inimigo ganhar território. Deus, Ele tem vitória para te entregar. Deus, Ele tem bênçãos para você. Deus, Ele tem restauração, Ele tem restituição. Mas você precisa se posicionar clamando. Mas você precisa se posicionar diante dessa situação de angústia, dizendo: a angústia não vai me parar. A dor e o sofrimento não vai me parar, mas eu vou clamar. Eu vou suplicar e Deus vai trazer resposta para a minha vida. Declare comigo: eu vou orar. E como Deus ouviu a Jonas, Ele vai me ouvir. Eu vou orar. E como Deus ouviu a Jonas, Ele vai me ouvir. Deus não somente ouviu a Jonas, mas a Bíblia diz no versículo de número 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus agiu por Jonas. Deus não somente te vê, mas Deus age por você. E Ele manda nessa situação que estava querendo te matar. Ele manda nesta situação que estava querendo te destruir. Ele manda nesta situação que estava querendo te paralisar. Deus é mais poderoso do que o grande peixe. Deus é mais poderoso do que as aflições que tem cercado. Deus é mais poderoso do que o problema que você está passando. Agora você tem que se posicionar para Deus resolver. Você só vai ver aqui, irmãos, que Deus, Ele falou com o peixe e o peixe vomitou Jonas na terra depois que Jonas ora. Tem situações na minha e na sua vida que elas só vão mudar. Tem resultados na minha e na sua história que eles só vão chegar quando você clamar, quando você orar, quando você suplicar, quando você pedir, quando você colocar diante do nosso Deus o que você precisa. Chega de ficar de braços cruzados, deixando o inimigo ganhar território, dizendo acabou, dizendo eu estou vencida, dizendo acabou para o meu casamento, acabou para os meus filhos, acabou para as minhas finanças, acabou para a minha saúde. Chega de ficar assim.
A partir de agora você vai se posicionar como alguém que crê, dizendo: eu vou clamar. Jonas suplicou e o Senhor trouxe resposta, tirou ele daquela aflição. E o Senhor também vai me tirar desta aflição. Jonas orou na situação de aflição. Não espere a aflição passar para você orar. Você vai orar agora. Você vai clamar agora. Você vai suplicar agora e a tua história não vai tardar de mudar. Se posicione. Deus está falando com homens e mulheres aqui e Ele está dizendo: é tempo de você se posicionar. Você não pode se dar por vencido. Você não pode se dar por vencida. Você precisa orar, clamar, suplicar, pois a resposta Deus vai trazer para a sua vida. Deus deu a ordem e aquela situação de aflição passa. Jonas saiu do abismo. Jonas saiu da região de sombra de morte que ele estava ali. E hoje Deus diz para você: se você clamar, eu tiro você do abismo. Se você clamar, eu trabalho no seu casamento. Se você clamar, eu trabalho nas suas finanças. Se você clamar, eu trabalho na sua saúde. Se você clamar, eu trabalho por você. Agora você tem que clamar. Você precisa fazer sua parte para Deus fazer a dele. Declare comigo: eu vou clamar e Deus vai trabalhar ao meu favor. Eu vou clamar e Deus vai trabalhar ao meu favor. Deus, Ele esteve com Jonas. E através dessa palavra, Ele diz para você: eu estou contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor esteve com Jonas aqui, da mesma forma que o Senhor ouviu o clamor dele quando ele suplicou, independente, Pai, do que ele tenha falhado, do que ele tenha feito para te desagradar, o Senhor ouviu o clamor dele quando ele clamou com o coração sincero, com o coração quebrantado diante de ti. O Senhor não o desprezou e trouxe resposta para ele. Assim é na vida dos teus filhos. Se eles clamarem, independente da situação que eles estejam, o Senhor vai agir. O Senhor vai fazer o impossível acontecer. Mas os teus filhos precisam se posicionar. Como Jonas se posicionou, Senhor. Que as aflições, que as adversidades não venham paralisar os teus filhos, mas que eles venham se posicionar para que hajam resultados na história deles, para que haja, Senhor, milagres, para que haja, Senhor, o impossível, pois Tu és o Deus que trabalha no meio da impossibilidade na vida daqueles que clamam. Jonas clamou e foi livrado da morte. Jonas clamou e o Senhor deu a ordem para que o grande peixe lançasse ele em terra. Deus, eu creio, Pai, que se os teus filhos clamarem, haverá resposta. Eu creio que se os teus filhos clamarem, Senhor, o Senhor vai fazer o impossível acontecer e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. E cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer.
quê? Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo para a nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jonas clamou, Deus diz para você: clame, porque eu sou Deus que escuta o teu clamor e te livro das tuas aflições. Você não pode se dar aí por vencido, você não pode dar essa causa como perdida, mas você tem que fazer como Jonas, você tem que se posicionar, você tem que clamar. Quando Jonas clama, Deus ele dá uma ordem, e a Bíblia diz que o grande peixe vomitou Jonas em terra, a aflição passou, porque Jonas se posicionou. Se posicione diante de Deus. Se você se posicionar diante de Deus, a aflição, ela vai embora. A aflição é lançada fora e Deus te dá vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de clamar. Deus te abençoe.